Bom dia! Está no ar mais um programa Planeta SPM. O tema de hoje é a Copa do Mundo Feminina. Estamos aqui com a Bianca Góes, influenciadora digital e criadora de conteúdo esportivo com mais de 600 mil seguidores em redes sociais. Olá, Bianca, obrigado por estar aqui conosco. Oi, tudo bom? Bom dia. Eu que agradeço o convite. Vamos falar muito de futebol feminino e eu estou ansiosa para essa Copa. Estamos também com a Aira Bonfim, historiadora, curadora e consultora de futebol e a história do esporte. Aira, obrigado por estar aqui conosco. Olá, eu que agradeço o convite. Essa entrevista está sendo exibida ao vivo no canal de jornalismo da SPM São Paulo, no YouTube. Participe e envie sua pergunta. Acompanhe o programa também pelo Instagram. O futebol feminino tem mais de 40 anos de desvantagem em relação ao masculino. A profissionalização é recente e há uma dificuldade evidente na evolução. Mas afinal, como tudo começou? Se craques como Marta, Formiga, Tamires e Zanerato hoje vestem a camisa da seleção brasileira, conquistam títulos e provam que futebol é sim coisa de mulher, décadas atrás a história era bem diferente. Em 1941, Getúlio Vargas decretou uma lei que mulheres não poderiam praticar a modalidade. Até então, elas não eram proibidas de jogar futebol, mas uma partida realizada em São Paulo dividiu opiniões, expôs o machismo na sociedade e fez com que a modalidade fosse banida por quase 4 décadas. De acordo com o decreto assinado pelo presidente Vargas, os esportes que não eram considerados de sua natureza eram proibidos. O futebol era considerado um esporte bruto e violento e, por isso, apenas homens poderiam jogar. As mulheres, ao praticarem, eram consideradas grosseiras e sem classe. Essa lei atrasou o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, deixando marcas na modalidade. Mas as diferenças de salário, falta de investimento e preconceito são dificuldades presentes até hoje. O primeiro torneio oficial aconteceu na China em 1991. Na ocasião, os uniformes das atletas eram roupas que já tinham sido usadas por jogadores, desvalorizando totalmente as mulheres no futebol. O Brasil ficou em terceiro lugar. Aira, como vimos no VT, essa proibição foi revogada apenas em 1983. De que maneira esse atraso na legalização influenciou na qualidade e no desenvolvimento da modalidade? Bom, acho que é uma interrupção de algo que já estava em desenvolvimento. Acho que é importante pensar, né? O futebol, ele vai acontecer há mais de 100 anos atrás no nosso país, então ele não foi inventado pelos brasileiros, ele foi importado da Inglaterra. Então, muitas pessoas começam a se envolver em vários setores em relação a esse esporte, seja dentro de campo, mas também fora. Pensar, né, todo o envolvimento das ligas, né, que hoje a gente conhece através da própria CBF, mas também no desenvolvimento das cidades, desenvolvimento estadual, como a Federação Paulista, aqui no caso de São Paulo. Então, toda essa estrutura, né, que hoje a gente pode até pensar numa estrutura comercial desse futebol, mas também pensar o calendário, a educação, né, o envolvimento de crianças, da escola, tudo isso, no caso das mulheres no Brasil, foi interrompido. Além disso, né, a gente tem, de alguma forma, um preconceito que vai ser, de alguma maneira, normalizado ao longo das décadas, a partir de 41, que é essa distância entre as mulheres brasileiras e o próprio futebol, seja comentando, seja trabalhando e, inclusive, jogando. Então, a gente tem um retrocesso em relação à cultura da experiência desse esporte, com mulheres, com o trabalho, com a educação e, consequentemente, com a profissionalização do esporte de alto rendimento e também de lazer. Então, é um atraso que, curiosamente, né, distanciou muitas mulheres de um país que se diz o país do futebol. Você, Bianca, a falta de incentivo de mulheres no futebol até hoje é visível na nossa sociedade? Para você, isso é um reflexo dela? Com certeza, até hoje, depois de anos que foi revogado essa proibição, a gente ainda vê um preconceito muito grande em cima do futebol feminino, que hoje em dia é gerido por homens, e esses homens não entendem muito de futebol feminino, mal eles entendem de futebol masculino. Então, olha que você coloca homens que não sabem de futebol feminino, que não entendem como funciona um corpo feminino, a mulher, o que ela pensa, as vontades e suas necessidades, você acaba atrasando todo o desenvolvimento. Então, eu acredito que sim, que toda essa proibição até hoje está influenciando no que o futebol feminino poderia ser.
E para você, Aira, quando uma mulher decide ingressar no futebol, ela tem noção das dificuldades que ela vai enfrentar, seja como salário baixo, falta de estrutura, o preconceito da nossa sociedade machista, a falta de interesse dos clubes de investir em categorias de base profissional e se relaciona com o desinteresse por falta da sociedade que não tem o futebol feminino como participação da nossa cultura? É muito curioso que a maior parte das brasileiras desconhece, né, ou desconheceu por muitos anos a proibição aqui no Brasil, né? Uma proibição que, inclusive, não está restrita ao nosso país, também aconteceu na Inglaterra, na França, Alemanha e outros lugares. No entanto, eu imagino não, mas eu acho que a história tem provado isso, que a nossa relação, né, das mulheres com esse esporte, ela não se faz da mesma maneira que o masculino, ou seja, a gente não sonha o futebol, se profissionalizar ou de alguma forma alcançar, né, essa celebridade que é, né, um jogador de alto rendimento que vai representar uma seleção nacional ou mesmo os grandes clubes, mas a gente se envolve com o mesmo paixão pela experiência do jogo, dessa brincadeira que é o futebol no final das contas, né? Então, muitas mulheres, apesar da proibição, sempre jogaram futebol no Brasil, né? E jogavam porque gostavam desse jogo, dessa brincadeira, desse encontro. É um ambiente de sociabilidade, é um jogo fácil de aprender. Então, ao longo da década de 60, 70 e até os dias de hoje, meninas continuam se envolvendo com esse esporte. A grande diferença nesses últimos anos é que a gente quer tratar, né, de forma equiparitária esse sonho, né? Então, poder trabalhar com futebol, seja dentro do campo, como jogadora, né, como técnica, mas também nos bastidores dessa experiência, fazer parte, né, de corpos de direção das entidades esportivas, tudo isso hoje tem sido debatido publicamente e tem sido alavancado principalmente pelos movimentos sociais de mulheres. Então, esse lugar de direito de sonhar, né, onde a gente possa, de fato, exercer uma profissão que envolva esportes, inclusive esportes que foram ditos erroneamente como inadequados às mulheres, esse sim tem sido um lugar de disputa e que, de alguma forma, tem elaborado lugares de justiça social no mundo. E para você, Bianca, você acredita que há um avanço significativo? Com certeza. Acho que nos últimos anos a gente anda não só dando passos, como a gente anda subindo degraus em cima de degraus para o futebol feminino ser cada vez mais fomentado no Brasil e a gente conseguir ver esse desenvolvimento cada vez mais. E você falou de categoria de base, e isso está completamente relacionado também com o que o futebol feminino vem a desenvolver, que a partir do momento que você investe numa categoria de base, você ganha em qualidade de jogo e também em projeto esportivo. Então, eu acho que está tudo completamente relacionado. E, Aira, você acha que há um avanço significativo por parte do governo brasileiro em inserir e incentivar o futebol feminino? A gente vive, né, diferentes estruturas governamentais que vão desde as estruturas municipais de cidades e a gente também tem um aporte estadual e, nesse sentido, a gente tem muitas diferenças em relação aos investimentos, a reconhecer que esse esporte é importante na vida desde uma criança até das mulheres mais velhas, né, adultas. E a gente, obviamente, tem um retrato aqui na cidade de São Paulo, assim como no estado, que é, de alguma forma, muito vantajoso em relação às outras regiões. Então, nesse sentido, né, recentemente, a gente tem agora o Ministério dos Esportes, que vai ter a curto prazo, né, um objetivo ousado de fazer políticas públicas que incentivem mulheres a jogar futebol em nível nacional, né? Então, por vezes a gente olha o futebol feminino e reconhece ele através das jogadoras dos principais clubes e também de seleção brasileira. No entanto, é muito importante a gente entender que legitimar esse esporte é oferecê-lo para toda a comunidade, né, que se reconhece como brasileiras. E nesse sentido a gente ainda está muito longe de perceber uma base em todos os estados do Brasil, ou seja, um desenvolvimento a longo prazo, né, de meninas que possam experimentar e conhecer esse esporte e, quem sabe, se tornar uma jogadora profissional, mas também perceber esse futebol
no cotidiano das mulheres e das mulheres adultas, né, que seria o esporte de lazer. Então, aonde são os espaços, né, onde eu posso praticar esse futebol? Existem campos, existem oportunidades, né, horários, agendas, onde, sei lá, o futebol de várzea, né, ele possa ocupar a vida dessas pessoas. Existem oportunidade, né, de absorção de mulheres dentro desses setores, clubes e todo o comércio que envolve o mercado do futebol atual. Então, hoje, né, a gente percebe políticas que, de alguma forma, vão dar mais visibilidade para esse jogo, isso ainda é muito recente, mas cabe a nós, né, continuar cobrando e continuar também olhando para as outras modalidades esportivas, no sentido de também abrir portas para que a gente possa conhecer outras modalidades e desenvolver essa justiça esportiva também para além do futebol. Então, Aira, obrigada por estar aqui com a gente, pela sua presença, foi um prazer poder te entrevistar. Eu agradeço e convido todos a conhecer o Museu do Futebol, a exposição Rainhas de Copas, que fica até o final de agosto, ou seja, na agenda da Copa do Mundo Feminina, e é a única oportunidade que a gente tem de conhecer a história da modalidade. Bom, e agora vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com Bianca Góes no estúdio para falar sobre a evolução, visibilidade e dificuldades enfrentadas pelo futebol feminino.